Olá, meus amigos e amigas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do Wagner Araújo para participar desse evento único, peculiar, extremamente interessante, a terceira mostra de Direito e Arte. A ideia, como o professor Wagner propõe, é de conjugar o direito, a ciência jurídica, no meu caso, a ciência jurídico-penal, com a arte, mostrando que o direito é vivo, é bonito, é belo e interfere nas nossas vidas. E a proposta que me foi passada foi de trazer aqui alguma referência a uma obra artística, literária ou algum filme e buscar algumas conexões com o direito penal. Eu escolhi um filme que assisti recentemente e eu creio que traga aqui várias questões que não só se referem ao direito penal, mas também a um plano maior, que é o plano da carreira, das escolhas que a gente tem que fazer ao longo da nossa carreira. É um filme estrelado por Denzel Washington, um ator consagrado, né, que já ganhou Oscar, inclusive nesse filme ele concorreu ao Oscar de melhor ator. E nesse filme, eu vou mostrar um pouquinho rapidamente aqui o trailer para você. Nós temos a história de um advogado que por muito tempo trabalhava somente nos bastidores, um sujeito genial que conhece de cor o Código Penal e que subsidiava o seu sócio nas apresentações do sócio perante as audiências, nos tribunais e assim por diante. Um dia ocorre uma complicação, isso se dá logo no começo do filme, não é? Esse sócio tem um problema de saúde e o personagem, o Roman, tem que assumir o escritório. E aí ele começa a se deparar, a impressão que a gente tem, que é muito legal também, que é o primeiro aspecto, que é o aspecto geracional, é o fato de que ele parece que ficou 30, 40, 30 anos trancado numa bolha e de repente tem que sair para o mundo, conhecer o mundo, interagir com as pessoas, e aí a gente percebe alguns choques de geração. Mas é um filme que também trata de idealismo, de busca pelo ideal e da luta constante que é das pessoas manterem-se fiéis ao seu ideal, o ideal de justiça, lutar por corrigir aquilo que nós entendemos que é errado, não é? E aqueles que optam por cursar direito, sem dúvida, têm isso na veia, né? O ideal de justiça como uma missão interna. E, por outro lado, sermos pragmáticos, interagirmos com as pessoas de maneira a não só confrontar com aquilo que nós enxergamos como a melhor forma ou a forma correta e ética de agir, mas também uma forma pragmática de obter resultados, por exemplo, no caso do advogado, de um resultado favorável ao seu cliente. Eu vou compartilhar aqui com vocês rapidamente alguns segundinhos aí do trailer do filme em questão. This law firm has run a deficit for years. You firing me? You were a cornerstone of activism. You're inspiring. I'm tired of doing the impossible for the ungrateful. You gotta make a living. Take care of yourself. I am. I know where CJ's hold up. What's that worth? A lot. Don't tell nobody. Everything we discuss will be confidential. The man who did it, I know where he is. I want the reward cash. The world is full of wonderful things. Viu aí o trailer, né? Num dos momentos do filme, o personagem, o Roman, ele tem que tomar uma decisão e ele toma a decisão errada. Isso traz consequências, não é, para o personagem. Mas uma coisa muito bonita também que o filme trata, não só essa busca por conciliar o idealismo e o pragmatismo, a necessidade de, enfim, ganhar o pão nosso de cada dia, né, com o trabalho, mas também ele mostra um outro aspecto, como as pessoas que, quando são fiéis aos seus ideais, são capazes de inspirar outras. Esse filme fala muito sobre inspiração, sobre professores inspirarem alunos que se tornam discípulos, não é?
mas sempre por conta desse ideal, de pessoas que conseguem cativar outras com bonitas causas. Não é? Esse filme evidencia um aspecto que é muito interessante, e aqui eu já trago a reflexão fazendo a ponte com o direito penal e o processo penal brasileiro. A gente sabe que nos Estados Unidos existe um sistema na justiça criminal, que é o sistema do plea bargaining. E nesse sistema, a promotoria, o Ministério Público, propõe à defesa um acordo, não é? E normalmente o que se coloca na mesa é: ou você aceita esse acordo com uma pena reduzida, ou enfrentaremos então os tribunais, um julgamento, um processo, e o réu fica sujeito a uma pena muito maior. E o que se coloca aí no filme a respeito desse sistema do plea bargaining? Que muitas vezes é um sistema implementado, e o plea bargaining acaba sendo adotado em mais de 90% dos casos, assim, o número é muito expressivo, quer dizer, pouquíssimos crimes vão a julgamento efetivamente nos Estados Unidos. O que acaba se colocando é o seguinte, que é um sistema que por vezes é colocado como uma necessidade do mecanismo judiciário americano para não superlotar os tribunais, para permitir que somente algumas poucas causas sejam levadas às barras da justiça, não é? E, portanto, ao devido processo legal. E para que a promotoria tenha, digamos assim, um processo de convencimento, consiga convencer a defesa a aceitar esses acordos, sempre, aspas, ameaçam o acusado com uma pena altíssima. E ele acaba se vendo, então, na contingência de aceitar aquela pena menor. Lá no plea bargaining dos norte-americanos, é possível que o acordo, né, sabemos disso, envolva pena criminal, né, pena privativa de liberdade, melhor dizendo. Não é? Pena criminal, óbvio, mas pena privativa de liberdade. Então, ou você fica sujeito a um julgamento em que você pode pegar, sei lá, uma pena de 30 anos, ou você aceita esse acordo aqui de 5 anos e tal. E qual é a ponte que eu faço com o direito penal e o processo penal brasileiro? A lei anticrime, as reformas legislativas nos últimos anos, e a lei anticrime foi a última delas nessa toada, vem incentivando o acordo no âmbito da justiça penal. Não é? Com a figura que foi incluída no Código de Processo Penal, que é o acordo de não persecução penal, ele vai justamente nessa linha. Porém, a legislação brasileira, eu creio, agiu corretamente no sentido de não permitir um acordo realizado entre Ministério Público e Defesa que implique em pena privativa de liberdade, mas tão somente em penas alternativas. Não é? Tanto que, embora ampliado de uma forma bem importante a questão do acordo, começou lá atrás, em 95, com a transação penal, e agora vem com toda a força com o acordo de não persecução penal, né? Que veja, a transação penal é cabível para crimes com pena máxima de 2 anos. O acordo de não persecução penal é cabível para qualquer crime com pena, desde que não praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, com pena mínima inferior a 4 anos. Né? E também não pode envolver violência doméstica ou familiar contra a mulher, enfim, tem vários requisitos, mas o leque de crimes é muito grande. Então, sem dúvida, é uma medida que, por um lado, desafoga a justiça, não é? Abarrotada de processos criminais, mas, por outro lado, tem que ser adotado com a devida cautela, com o devido cuidado, para que não se transforme, não é? Para que não se inverta a lógica do sistema, como ocorre nos Estados Unidos, em que, repito, mais de 90% dos casos acabam indo para esse sistema. Então, essa é uma questão também delicada que o filme aborda. E, bom, enfim, eu creio que já me excedi bastante aqui no tempo que o professor Wagner me propôs, mas de qualquer maneira fica aqui o registro e o agradecimento pela participação nesse evento maravilhoso organizado pelo professor Wagner, ao lado de outros colegas aí também importantes, brilhantes. É uma alegria para mim poder estar aqui com vocês. Um abraço para todos.